Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso ABcast. Nesse podcast eu falo tudo sobre o mercado magistral de cosméticos e suplementos. E o tema de hoje é explorando os bastidores da Biovital, uma empresa distribuidora de insumos para o mercado magistral de cosméticos e suplementos. E estamos aqui com a Maria Alice, a diretora técnica, e ela vai passar muitas inspirações e vai falar um pouquinho sobre os bastidores aqui do mercado, tá? Então, aqui é a Alana Bezerra e vamos, primeiramente, eu queria agradecer, Maria Alice, por sua disponibilidade. Você veio, né, de São Carlos, 3 horas de viagem. Muito, muito obrigada. Já queria falar que você é uma inspiração, né, para mim. Eu te conheço já tem um bom tempinho, né? Eu até lembro do primeiro contato que eu tive com você, que foi lá em Fortaleza, em um evento. Não sei se você vai se lembrar, eu até trabalhava em uma farmácia com manipulação. E é isso. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada, Alana. Para mim também é um grande prazer, né? Você é uma profissional que eu admiro muito, né? Tenho acompanhado sua trajetória nesse mercado e o quanto que você está trazendo de informação, de conhecimento, né? Para todos os farmacêuticos aí, né? Sempre formando novos farmacêuticos, né? Muito. E agradeço, né? Estar aqui com você hoje. Obrigada a você, Maria Alice. E me conta um pouquinho sobre a tua jornada empreendedora. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, né, para os nossos seguidores aqui do canal. Antes, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal. Se inscreve agora, ativa o sininho, que sempre quando tiver a aula aqui, você vai ser notificado. E também deixa o teu like pra gente é muito importante. Então, fala um pouquinho quem é a Maria Alice. Então, hoje, né, eu sou diretora técnica e também sou responsável pelo departamento de marketing, né, da Biovital. Uhum. E sou responsável técnica pela Ecovital, que é uma empresa que fabrica parte de suplementos, né, e insumos alimentares. Então, tem a Biovital e a Ecovital, que são empresas de um mesmo grupo. Sim, são empresas de um mesmo grupo e as duas estão localizadas em São Carlos. Muito bom. A sua formação é em? Eu sou formada em Química, né? E me formei na Universidade Federal de São Carlos. Na verdade, eu nasci em São Carlos. Aí, após formada, eu já... Assim, no último mês da faculdade, eu já fiz uma entrevista em São Paulo e fui contratada para começar a trabalhar em 1º de fevereiro na Bozano, que tinha acabado de ser comprada pela Revlon, né? E em março a gente ia mudar para uma fábrica nova. Que legal! Né? Então foi bem legal, né? Porque eu me formei e já estava empregada. Que bacana. Então, Maria Alice, quer dizer que você começou mesmo como química, você passou quanto tempo como CLT antes de entrar na jornada empreendedora? Então, eu comecei a trabalhar em 82 e, na verdade, eu fui abrir a Vital Especialidades, que na época, na verdade, era Vital Química, em 1994. Eu passei por outras empresas antes, né? Eu tive, assim, muita sorte nas empresas que eu trabalhei, né? Porque a Bozano, quando virou Revlon, ela mudou totalmente a forma de trabalhar, né? Então, só para você imaginar, ela fabricava 100 quilos de um shampoo, passou a fabricar 9 toneladas. Uau! Né? Isso daí em 1982. 82. Tá? Uau. Fiquei lá até 86, né? E eu fui responsável durante esses anos todos por levar aquilo que era desenvolvido no laboratório, né? Então eu trabalhava no P&D, só que também eu era responsável de levar os 5 primeiros lotes para produção. Eu tinha que acompanhar as 5 primeiras produções, pilotos. E aí você tem um aprendizado muito grande, né? Você chegou a desenvolver uma carreira no P&D? Não. Em 86, eu participei de algumas entrevistas, né? E fui trabalhar com a La Sherman. A La Sherman, na época, era uma mulher que tinha vindo para o Brasil, ela tinha trazido a aeróbica para o Brasil, ela tinha o primeiro spa
no Brasil. E ela estava lançando uma linha de cosméticos. Então, eu fui para lá para desenvolver a linha de cosméticos dela. E eu fiquei até 90, de 86 a 90. Legal. E lá, como a linha dela era voltada para esteticista, então, nesse período, eu fiz curso de estética facial, me formei em estética facial, depois eu me formei em estética corporal. E para poder entender melhor esse segmento, né? Por que a esteticista precisava de tantos produtos? E foi também um aprendizado muito grande. E ela me deu muitas oportunidades de ir para congressos fora do Brasil. Na época, os congressos eram muito importantes, eram congressos bem científicos, né? Até hoje existe. E aí eu também fiz marketing enquanto eu estava lá. Fui para a SPM, fiz uma pós-graduação em marketing. De lá eu saí para ir trabalhar na primeira distribuidora, que se chamava BMS. Hoje é a Sarfan. Uau! A Maria Antônia era dona da BMS. E aí ela, depois com o tempo, o nome mudou para Sarfan. Pesquisa e desenvolvimento também. Sempre trabalhando como... Assim, aí na BMS eu já fui atender cliente, levar conceitos técnicos. E foi na BMS que eu tive meu primeiro contato com a farmácia de manipulação. Que eles estavam começando a se interessar. Isso já era 92 a 90, até eu saí em 94, né? 91, 92, 93. A farmácia estava começando a se interessar por cosmético, pelas matérias-primas que chegavam no Brasil e que estavam disponíveis para a indústria. Né? A Sarfan, acho que foi a primeira, a BMS na época, né? Foi a primeira empresa a trazer essa novidade para o mercado, né? As farmácias começaram a frequentar as nossas feiras da época, né? Que existiam na época. Interessante. A Sarfan é uma empresa incrível, né? Eu gosto muito. E aí, Sarfan teve outras... Aí, quando eu trabalhava na Sarfan, que eu comecei a conversar com amigos, contando desse mercado de manipulação que eu estava encantada. A maioria dos clientes da BMS naquela época eram do Rio Grande do Sul. Parece que eles eram pioneiros, assim, na busca de novas tendências do que trazer para a manipulação, né? E aí foi bem bacana, assim, porque eu tive uma interação muito grande com todo mundo. E conversando com amigos, o dono da Ion Química me convidou para, junto com uma sócia, abrir uma empresa para representar eles para a farmácia de manipulação, com o objetivo de vender para manipulação. Porque as farmácias já estavam começando a ligar na Ion, querendo comprar matéria-prima, e o objetivo deles não era vender pequenas quantidades, né? E nem atender esse número de clientes que tem hoje, né, de manipulação. Você precisa ter uma estrutura diferenciada para atender esse segmento. Mais fracionada, né? Mais fracionada, né? E eles não tinham interesse em fazer isso. E aí, a gente montou a Vital Química. Uau! Qual foi o ano? Foi em 1994. E foi onde? Qual foi o São local? Paulo. Foi em São Paulo, capital mesmo? Na São Paulo, capital, na Vila Santa Catarina. Vital Química, legal. Naquela época, né, o mercado era mais fácil você abrir uma empresa, né, do que é hoje. Não existia todas as exigências, né, e toda essa legislação, né, e nós abrimos a empresa numa casa, né, onde a cozinha nós montamos um laboratório, onde no quartinho da empregada, nas dependências da empregada, a gente montou o estoque, né, e eu, por sinal, né, acabei de abrir a empresa e engravidei. Um mês depois eu descobri que eu estava grávida. Nossa, 2 desafios de uma vez só, né? Ser mãe e começar um empreendimento. Uau! Me conta um pouquinho como foi isso, Maria Então, Alice. né, em janeiro, a gente abriu a casa, alugamos a casa em dezembro, eu pedi demissão, a minha sócia também. E aí a gente alugou essa casa, montamos tudo para começar após o ano novo. E aí eu descobri, dia 31 de janeiro, que eu estava grávida. Opa. E eu imagino, eu nunca tinha dependido de ninguém para nada, né? Eu era totalmente independente. Eu já morava em São Paulo desde 82.
Esse foi Isso foi em 94, 94. Eu lembro muito bem desse ano que foi o ano da Copa. Foi o ano que o meu filho nasceu, por sinal. Mas eu também dava aula no Senac, eu montei o primeiro curso de estética junto com mais uma equipe no Senac, São Paulo, lá no Senac Café. Foi um ano bem interessante na minha vida. Pode-se dizer que foi um ano de virada, né? Foi um ano de virada. Eu já estava no Senac desde 93, né? Mas aí em 94 ainda eu continuei e era a minha independência financeira, né? Porque você sabe, quando você abre uma empresa, você demora mais de 2 anos para conseguir ter uma estabilidade, né? Dizem total. até que se você passa dos 2 anos, você sobrevive. É verdade. Na realidade, eu tenho 10 anos, né? Mas eu assim, ainda sou nova, né? Nesse nicho, mas eu concordo. Acho que os 3 anos, né? Os 3 primeiros anos, né? São bem difíceis. Uhum. O meu filho... E aí, né? Esse ano foi bem diferente mesmo. Porque aí a minha sócia quebrou a perna em fevereiro. Eu tive que voltar, né? Aí eu tive que trabalhar grávida, né? E quando o Caio nasceu, a gente montou um quarto para ele. Então, até enquanto eu dei de mamar, o Caio foi comigo. Durante 6 meses ele foi comigo para a empresa todos os dias, né? Mas foi muito bom. Foi muito bom. Não foi aquele... Nada, né? Eu ia com a minha empregada, eu tinha uma empregada que ia junto, né? Que ela era empregada e babá. Ela fazia tudo, morava comigo. E você levou e a gente levou... Teve leveza, né? nessa... Sim, foi bem bom. Porque eu falo assim, quando você faz aquilo que você ama... É mais fácil, né? Total. Eu acho que o que eu falo para as pessoas, né, gente? Não vá trabalhar só pelo dinheiro, vai trabalhar pelo amor àquilo que você faz. Porque se você fizer isso, você vai ter sucesso. Você vai encontrar desafios, vai ter uma série de enroscadas no meio do caminho, mas se você gosta do que você faz, você chega lá. É interessante isso que você fala, Maria Alice, porque assim... desde quando eu construí uma sede, né? Uma equipe, eu posso dizer que eu construí uma sede na AB, com equipe e tudo mais, desde 2018 para 2019, né? Assim, oficial, porque eu tinha um escritório, mas era eu e mais um estagiário, enfim. Aí eu posso dizer que a virada foi em 2018. E assim, eu acho que nos 3 primeiros anos, inclusive na pandemia... Eu trabalhava, até onde eu trabalho, até nos finais de semana. Eu já saio de lá muitas vezes meia-noite, 1h da manhã. Tem período que eu fico bem cansada, mas é um cansaço satisfatório. Sim, com certeza. Por quê? Porque a gente ama, né? A gente gosta daquilo. Agora, se você abre uma empresa pensando no dinheiro, mais no business do que na satisfação, né? Ou pega uma oportunidade de emprego pensando mais no dinheiro do que na satisfação, no gostar daquilo, de ter um brilho no olho, chega uma hora que você não aguenta, né? Ou vai ter que vender a empresa ou desiste, né? É interessante isso. Eu acho que é uma grande sacada que, para quem está assistindo, é bem interessante escutar. E me fala um pouquinho sobre essa trajetória, essa jornada do empreendedorismo. Então, você sobreviveu aí na Vital pelos 3 primeiros anos com um bebê, né? Sim. E me fala como foi aí o amadurecimento da empresa. Olha, foi assim, a gente abriu em 1994, né? Quando nós entramos nesse... Isso em São Paulo, aqui né? em São Paulo, na Chácara Santa Catarina. Na chácara, lá é Vila Santa Catarina. De lá nós já mudamos depois para um lugar um pouco maior. Aí depois nós mudamos para o Brooklyn, para Antônio Tarquínio, no Brooklyn. Aí nós fomos para a Chácara Santo Antônio, que foi o último lugar da Vital em São Paulo. Você lembra do tamanho da empresa inicial para a última em São Paulo? Então, todas foram casas, a gente foi mudando para lugares maiores, né? Mas sempre casa. Na última, quando foi na Chácara Santo Antônio, que aí a gente já precisou alugar 2 casas e construir um lugar maior de fracionamento. Isso daí já foi em 2004, 2003, uns 10 anos depois. A gente não precisava ter um lugar muito grande, porque assim, nós montamos a Vital
para representar a Ion Química, né? Que hoje se chama Áquia. E eles faziam o estoque, eles importavam, eles faziam o estoque. Vocês praticamente não estocavam, só a gente pegava e tinha fracionava. um estoque, um local para fracionamento era maior do que o de estoque, porque a gente fazia compra diária. Né? Todos os dias a gente comprava. E a Áquia também é aqui em São Paulo? É em Guarulhos. É em Guarulhos. Legal. Então, durante todos esses anos, a gente não precisou de um lugar tão grande. Embora lá na Chácara Santo Antônio já foi o nosso maior, já foram 2 casas. Lá a gente já conseguiu ter um ambiente de trabalho mais agradável, separar a parte de administrativa da parte operacional, né? Foi bem bacana. E nesses anos todos, né, nós, assim, quando nós começamos, o mercado era cosmético. A gente vendia foco em cosmético. Até porque, nesse período, não sei, eu entrei no mercado em 2013, né? Mas nesse ano eu via uma força muito grande das farmácias em geral, voltado para produtos de uso tópico, né? O que eles falam dermato, setor de dermato, enfim. Só que o mercado foi mudando um pouco. Sim, não bastante, para de mudar, né? Não para de mudar. Nós começamos com insumo cosmético, e aí a gente percebeu, né, quando teve abertura de mercado, que entraram os dermocosméticos importados, e as médicas começaram a prescrever produto acabado. Né? Então, a farmácia teve que começar a se reinventar. Né? Como ela se reinventou, saindo do fármaco manipulado para o cosmético, que muitas cresceram nisso, né? Em seguida, elas tiveram, né? Até hoje elas vão se reinventando, né? A gente vê que as coisas vão mudando. E aí, a gente trouxe, acho que nós somos uma das primeiras empresas a trazer insumo nutracêutico com marca, sem ser as plantas, sem ser os nutracêuticos mais commodities, né? Sim. E aí a gente entrou nesse segmento também, né? Em qual ano vocês começaram? Eu acho que em 2003, mais ou menos. Foi mesmo, nossa. 2002, 2003. Interessante. Mas o primeiro produto que a gente trouxe foi o Piquenogenol. Uau, que ficou no Brasil, bom. por sinal, pouco tempo. Não ficou muito tempo. Até hoje falam de Piquenogenol, mas é o Pinus Pinaster, né? A marca registrada Piquenogenol mesmo saiu do Brasil. Mas você acha que quando teve essa força mesmo, qual foi o ano que teve uma força considerável dos nutracêuticos? Acho que 2005, 2006, 2007. 2008, quando foi o término da minha sociedade, o nosso faturamento, quase 40%, 50% eram de nutracêuticos. Legal, porque eu entrei no mercado, eu me formei em 2013 e já fui direto para manipulação. E eu não sei se é porque eu atuava em uma farmácia bem clássica, que o foco era mais medicamentos, dermato. Eu não senti essa diferença, eu estava ali como farmacêutica, né? Eu participava de algumas feiras, mas ainda estava meio que numa caixinha. E eu senti lá na minha cidade essa volta para os nutracêuticos, assim, muita busca de receituário por nutricionista em 2015. Interessante, mas em São Paulo as coisas acontecem mais rápido, obviamente. Mas não foi assim tão rápido também, foi bastante trabalho, né, de visitação. A gente começou, a Vital foi uma das primeiras empresas a fazer visitação, né? Interessante. E como foi esse olhar na visitação? Eu já visitava indústria, porque a Vital, na época, a Ion Química, ela foi crescendo, né? E ela quis ficar com o cliente de indústria de porte médio-alto. Então, nós ficamos com a gente vendia para as indústrias, principalmente de dermocosmético e estética, tá? Porque eu tinha aquela formação de estética, então eu já visitava a indústria e pela Vital. E aí a gente percebeu que a visita era importante, né? Porque você faz uma visita, você leva... Sim, você sempre tem bons resultados na visita, né? E como a gente tinha uma empresa muito de atendimento ao cliente, de tirar dúvidas, a nossa parte técnica era muito forte.
né? E, então, o cliente começou a interagir muito, né? E acabamos começando a visitar. Eu nem sei como é que surgiu, né? O visitar a farmácia foi logo. E, de repente, a gente começou a visitar o médico também. Possivelmente, quando visitou farmácia, identificou... Que era importante visitar o médico. Médico, né? Porque é uma força a mais, Sim. sem sombra de dúvida, quando o fornecedor faz a visita, né? Além da farmácia, ter ali a farmácia, mas o fornecedor, com certeza, é uma força a mais. Numa escala pequena, né? Não era uma escala grande. Né? Mas as outras empresas do segmento demoraram bastante tempo para visitar. E hoje tem empresa aí que tem um número de visitadores absurdo, né? Mas tem empresa que não tem tanto. Tem empresa Pelo que não menos tem. lá no Nordeste, ainda tem fornecedores que não tem visita lá. Eu acho, né? Não sei como é que você faz. É por causa das redes. Os maiores grupos hoje do Norte, Nordeste são redes, né? Então, de repente, que você fala nas franquias, as né? franquias. Verdade. Acho que é muito em função disso. Então, você consegue trabalhar direto com a rede, né? Interessante. Com a franquia, com o que master, não deixa né? de ser uma estratégia de negócio, né? Porque visitação médica é um investimento elevado. Caro, né? Não é para é o investimento um dos mais altos da empresa no dia a dia, né? É o funcionário mais caro, né? Porque no nosso caso ainda de distribuidor, você não sabe o retorno que deu a visita. Total. Que é diferente da farmácia, né? Que a receita vem para eles. Sim, total. É interessante isso, porque eu fico pensando exatamente, né? Por como os fornecedores, eles... acho que a única métrica é no sell-in, sell-out, né? Porque farmácia é fácil porque gera relatório, mas eu fico pensando, né? Como os fornecedores eles conseguem mensurar os indicadores com a visitação. Acho difícil. Se está dando retorno ou não. Mas sempre dá retorno, né? Porque o mercado mudou muito, né? Hoje, as farmácias... A oferta de insumos é muito grande para a farmácia, né? E o que acontece? Ela não consegue divulgar tudo aquilo que ela recebe de informação em cada congresso que ela vai, em cada visita que ela tem de um fornecedor. Sim. Né? Então, você vê aí quantos ativos dermocosméticos existe hoje. É uma infinidade, com propriedades muito semelhantes. Total. Né? Então, para o prescritor guardar o nome de um determinado insumo, ele tem que receber várias visitas. Né? E a farmácia hoje, ela só compra aquilo que é prescrito. Sim. É difícil a farmácia que hoje fala, não, eu vou pegar o seu ativo e vou fazer um trabalho com ele. A não ser que ela fique encantada, né? Mas a maioria hoje mudou, o mercado mudou. O mercado mudou muito, então hoje o fornecedor ele precisa visitar para poder ter um retorno mais rápido. Interessante. A AB Consultoria surgiu, né? A minha empresa, por conta da oportunidade que eu vi na visitação. Eu trabalhava numa farmácia bem clássica lá em Fortaleza e quando eu comecei como estagiária, fui contratada. E aí, o meu gestor, que eu tenho um grande respeito e admiração, ele foi representante por muito tempo, um dos donos da farmácia. E ele me colocou, a farmácia na época tinha 70 anos de mercado, uma farmácia bem tradicional e assim, pioneira, vendia muito, vende até hoje, só que o mercado acaba sendo um pouco mais competitivo, é natural, né? Mas na época, mesmo com a farmácia sendo bem consolidada, ele não abria mão de ter representante e ainda colocou uma farmacêutica para coordenar, para dar um suporte para os representantes. E eu ficava, nossa, como é que... E quando eu ia acompanhar os representantes, eu ficava, como é que tem tanta farmácia... Assim, Fortaleza não tem tanta farmácia assim, mas tem farmácias bem mais novas, né? E não faz visitação médica. Eu comecei a me questionar, né? E aí foi quando eu vi que algumas farmácias, inclusive, já tinham tentado fazer, mas não conseguiu engrenar a visitação. Outras já tinham a crença limitante que visitação não dava retorno. Mas, com todo aquele meu olhar sobre o mercado, eu vi que é porque os proprietários ou não tinham tempo, ou não tinham, ou tentou de forma errada.
E eu aprendi muito com esse gestor, né? A gente se reunia, ele e os propagandistas, toda semana. E eu apresentava... E eu estudava muito vendas por fora, né? A parte comercial. E aí eu comecei a implantar indicadores, criar uma metodologia. Sim. E aí eu comecei... com o tempo, essa farmácia virou meu cliente e eu comecei a oferecer serviço de consultoria para visitação médica da minha farmácia. E eu comecei a bater de porta em porta lá em Fortaleza, né? Era que nem nos eventos aqui. Uma meninazinha de 25 anos, uma menina de 25 anos, batendo de porta em porta. E os donos da farmácia olhavam assim, o que é que essa menina quer me ensinar? Sabe? Não dava atenção nenhuma. E aí foi quando uma farmácia que estava em fase de abertura contratou a consultoria. Ela era até uma franquia. Só que essa franquia, ela não deu um suporte muito bom. Enfim, então ela contratou. E aí pronto, meu segundo cliente. Porque o primeiro não contava muito, porque eu já trabalhava, né? Vamos fazer acontecer. Implantei a visitação. E aí, os receituários dessas farmácias começou a bater nos concorrentes. E aí, foi quando uma pessoa que eu tenho muita admiração também, ela foi uma das primeiras pessoas que acreditou em mim, doutora Laura, não sei se você conhece, da Bioessence. Ela me chamou, Alana, eu tô vendo, né, que você tá fazendo um trabalho legal e tal, que chegou receita na farmácia dela e ela me contratou para fazer esse serviço. E aí foi aumentando, né? Aí outra farmácia viu, você tá fazendo... E foi indicando. E aí eu comecei a fornecer esse serviço de forma mais sólida, implementar. E eu pude realmente confirmar que a visitação médica, e até hoje isso acontece, sim, né? Já chegou o gestor em minha Alana, eu estou desesperada. Inclusive, esse caso, eu passei 6 anos prestando assessoria para essa farmácia, lá de Fortaleza também. Ela falou assim, Alana, eu bati na porta dela e ela olhou assim para mim, essa menina, o que é que essa menina tá aqui? E aí depois ela falou, Alana, eu não vou mentir para ti não, mas eu não dei nada, assim, no início, e com razão, porque uma menina de 25 anos, mas é porque eu tinha um background já muito grande, tanto por conta dessa experiência, mas eu também passei um tempo na indústria, né? Então, eu vim com esse olhar muito forte. E aí eu tenho muita gratidão, não é o nosso foco principal hoje, mas tudo surgiu da visitação. Da visitação. Interessante. Eu acredito na visitação, eu acho que ela é muito importante. Total. E um dos nossos... Hoje eu faço esse serviço de visitação mais por propósito, em fortalecer o setor, porque é um serviço que exige muito da equipe. Eu mexo com o meu administrativo, é como se uma empresa contratasse farmacêutico, marketing e administrativo ao mesmo tempo, e um gerente. Exige muito, mas eu tenho certeza que é o que faz virar a chave para muita farmácia, com certeza. Da forma correta, né? Mas vamos voltar aí para Vital Especialidades, né? Não, Vital Química. Eu não lembro em que ano que a gente mudou o nome. Porque a gente falava, o que nós estamos com essa empresa chamando Vital Química no mercado de manipulação? Né? Então, a gente resolveu mudar o nome para Vital Especialidades. Ainda na sociedade. Na sociedade. Certo. E aí... Mas eu não lembro em que ano que foi isso. E aí, depois, você que ficou, depois da sociedade, você que ficou, entrou alguém... Então, em 2008, né, a gente resolveu separar a sociedade, a Valéria se retirou da sociedade... Só que quem importava tudo, né, era o marido dela. E a gente representava todos os produtos dele. Então, esse foi o maior desafio da minha vida, onde eu tive que me reinventar e começar de novo. E foi bem interessante, né? Porque você teve que construir uma carteira de clientes do zero. Os clientes existiam, o que não existia era o produto. Tá. Os clientes todos existiam, só que a gente ficou sem produto. E aí, também muitos funcionários saíram, acabaram indo com ela, né, os principais. E aí, o meu marido veio me ajudar. Porque o meu marido, ele é formado em economia, eu também
Ele foi diretor da Bozano, da Revlon, na época eu conheci ele lá, por sinal, né, nessa área de finanças, né, administrativa. E aí ele veio me ajudar. E também eu falo assim, quando você tem credibilidade no mercado, como eu também, eu continuava ainda com contato com a indústria, né? Não só com... Eu sempre fiz parte da diretoria da Associação Brasileira de Cosmetologia, então eu tinha muito contato tanto com cliente como com distribuidores do mercado. E aí, quando isso aconteceu, muitas pessoas vieram bater na minha porta para perguntar se eu tinha interesse de estar distribuindo a linha deles. E aí eu acabei fazendo uma parceria com a Quantic. A Quantic, na época, ela trabalhava com a linha da Unipex, que depois foi comprada pela Lucas Meyer, Sunrise, BET, que é a linha Olive, que até hoje eu represento, né? E a Ginomoto. Então, lá nessa parceria, a Vital começou a crescer, só que aí eu não tinha mais aquela mordomia de ter um estoque local, né? Eu tinha que comprar e tinha que armazenar, tinha que fracionar. E aí a gente viu que o espaço na Chácara Santo Antônio não era suficiente. Então, nós resolvemos, ou eu vou para a periferia, para um lugar maior e mais barato, né? Porque a gente estava no centro, num lugar de São Paulo super agradável, né? Perto da minha casa, 5 quilômetros. Ou vamos para o interior. Aí resolvemos ir para São Carlos, que é onde eu nasci, onde eu tinha meu pai, onde eu teria um apoio da minha família. E aí o Júnior foi antes, né? Começou a estruturar a empresa lá. Eu ainda fiquei em São Paulo mais uns 3 anos, até lá ficar pronto e ter todas as licenças, que é uma coisa bem demorada. Né? Nossa, e fomos 3 anos de construção. 3 anos de construção. Hoje você conseguir começar primeiro com capital próprio, né? Você começar a fazer as coisas com seu capital. Você ter, depois que você está com um lugar alugado, com tudo em ordem, e ter todas as autorizações para funcionamento. Foram 3 anos. Que legal. 3 ou 4 quase. Muito bom. Ainda a gente ficou faturando um tempo nos 2 lugares, por aqui e por lá. Fazendo a transição. Também para o cliente, por causa da logística, né? Ajustar a logística. São Paulo a gente entregava no mesmo dia para cliente de São Paulo, né? E estando em São Carlos, isso já não ia mais ser possível. Então, tivemos que fazer tudo uma transição lenta. E quando vocês mudaram 100%, foi mais ou menos em qual ano? Eu acho que 2013. 2013? 2012 para 13, quando eu fui de vez para São Carlos. E até hoje vocês têm a parceria com a Akia? A parceria com a Aki era antes, né? Ah, tá. Era com a minha ex-sócia. Ela tem a parceria com eles até hoje. Com a Quantic, na realidade. A Quantic foi mudando muito a estrutura deles nesses anos todos, né? Teve uma época que ela era muito forte em dermocosmético. Mas o foco dela é química, né? E quando ela perdeu a Lucas Meyer, porque depois a Lucas Meyer comprou a Unipex, aí eu trabalhei muitos anos com a linha da Lucas Meyer, né, que é uma das linhas que eu sou apaixonada aí de dermocosmético do mercado. Ela foi assim, hoje eu trabalho com eles sim, com a Ginomoto. Depois a BET foi comprada pela Hallstar, que é uma empresa americana. Aí, para viabilizar preço, a Hallstar passou a vender direto para nós. Hoje eu compro direto da Hallstar, não compro, mas a Quantic também não tem mais a parceria com eles. Entendi. Né? Então, o mercado muda muito. Você está entendendo porque as matérias-primas às vezes dão uma rodadinha, né? Às vezes você, por conta dessas relações de negócios, Sim. né? As empresas lá fora vão sendo vendidas e o parceiro do Brasil muda. Total. Né? Em função disso, quando nós fomos para São Carlos, eu falei, nós precisamos começar a fazer produtos nossos. Eu não posso ficar na mão de um parceiro. Eu tenho que ter produto que, se eu perder o parceiro, a gente continue vendendo. Total. Né? Foi quando a gente lançou o LN2 em Yacht, o Metabolize 4, que está até hoje. Nossa. Né? O Termo HD. Aí nós fomos buscar produtos nossos. E desenvolvi também uma série de outras matérias-primas que eu comprava lá fora e colocava o nome no Brasil, porque eu ia reembalar, então eu posso fazer isso. Né? Então, para ser um produto que eu não dependo de ninguém.
Não, o LN2, eu lembro, eu tive contato com o LN2 e Out em 2014 para 2015. Inclusive, eles fizeram o maior sucesso na visitação médica, quando eu trabalhei com eles. Nossa, muito legal. Passou até um filme Você aqui. sabe que foi o primeiro produto a ser lançado em Out no Brasil, fabricado aqui mesmo. Foi o primeiro. Gente. E com a doutora Flávia Dar, dermatologista, né? Que fez o estudo clínico. Nossa. Foi bem legal. Fez muito sucesso esse produto quando a gente trabalhou na visitação médica, porque o resultado dele, os dois, né? Os dois em conjunto, o resultado era fantástico. E o LN2 Out, eu fiz uns, que eu acho que deve ter sido até a sugestão de vocês. Fiz um sérozinho para unhas que fazia muito sucesso. Muito sucesso mesmo. O resultado era muito rápido. É rápido, né? Porque eu falo nessa época, na época, né? A taurina estava super em alta, sim, né? Eu acho que uma empresa eu nem lembro qual foi a empresa que lançou lá fora para uso oral. E aí eu falei, não, gente, temos que pôr taurina, né? Silício, a gente já sabia que eu já trabalhava com silício, sabia que silício dava resultados. E já tinha silício na época? Sim, já, era né? Já silício, tinha silício, taurina e pânax de Não, mas já ginseng. tinha concorrente com silício. A gente que lançou, a Vital que lançou o Ex-Nutrimente, né? Nós lançamos acho que em 2004, mais ou menos 2005. Então o silício já era de vocês? Já depois era, depois ficou quando eu saí da sociedade, ficou com eles. E aí eu falei, eu quero lançar um blend silício. que tenha um silício. Não quero um silício puro. Quero um blend, né? E fazer um estudo e fazer um in e o out. Gente. E aí foi bem legal. Isso ajudou bastante a gente começar a voltar para o mercado. Muito bom, que bacana. Essa estratégia é fantástica, porque acaba que eu acho que a gente pode até já entrar em um novo. Na realidade, eu queria só saber a transição da Vital, né, para hoje a Biovital, como foi. Mas essa questão é muito desafiante para o setor, desafiador para o setor, as farmácias que estão ali, né, a última etapa da cadeia do supply chain, né? Tem o importador, para você que está entrando agora, como é que funciona? Tem os fabricantes, tem aquelas empresas que importam direto e distribuem, me corrija se eu estiver errada. E tem os distribuidores, que podem comprar de importadores aqui, né? E distribuem para comprar no farmácias mercado local com manipulação. Sim. E as farmácias com manipulação, elas vão comprando dos distribuidores e muitas vezes ela tem um ativo ingrediente, né? Que tá bombando, que ela tá vendendo muito, aí ou pode faltar no mercado, ou vai para um outro fornecedor e você fica sem saber. E essa estratégia que você está nos colocando aqui acaba ajudando muito o setor, né? De ter seu próprio insumo, não depender, né, de outros fabricantes para fornecer para as farmácias. Bem interessante. Porque hoje, quando você trabalha com especialidade, né, você tem que ter um parceiro fiel. Só que às vezes o seu parceiro é fiel, mas se ele é vendido lá fora, muda tudo, a estratégia muda. Os produtos vão mudando de empresa, né? Sim, mercado, né? Negócios, não tem? Eu já trabalhei com a linha da CP Kelco, que era Quantic, aí ela foi para a IMCD. A Sunrise, que era Quantic, depois a Quantic perdeu. E assim, aí foi para a Inove. Então, assim, as coisas vão mudando. Então, uma coisa, por exemplo, também que sempre fez a gente no mercado continuar forte, foi assim, desde a Vital eu desenvolvi uma linha de bases, né? Porque eu enxergava que a farmácia ia chegar num ponto que ela não ia mais conseguir ficar fazendo aquele monte de bases cosméticas. Que sacada, Maria Alice. Né? Então, isso foi a primeira coisa que lá na Vital foi uma inovação que a gente trouxe para o mercado, né? E quando separou a sociedade, a primeira coisa que eu fiz foi desenvolver uma nova linha de bases, né? Que hoje nós temos mais de 30 bases. Também, né? Sim, foi uma forma de, assim, eu falo hoje... Uau! A quantidade de bases que a gente vende para esse segmento foi aumentando ano a ano, porque a farmácia foi percebendo que não vale a pena ela comprar a matéria-prima, fazer todo o controle de qualidade, ter espaço para estocar essa matéria-prima, depois um espaço no laboratório para fabricar, fazer a microbiologia, né, todas as análises, e ainda não ter uma validade que ela não pode dar longa, né, ela tem que dar 30 dias, 60, eu não tenho certeza disso.
tem o curso com controle de qualidade microbiológica, ela tem que terceirizar, né? Que não então, também, logo que separou a sociedade, eu já lancei umas 5, 6 bases, fizemos um teste de dermatologicamente testada, já fizemos com os conservantes mais adequados, né? E hoje é um diferencial também na Biovital, tá? Porque hoje a gente fabrica nossas bases todas, e as bases né? são bem diferenciadas. A gente tem uma linha que é clássica, né? Que é de um custo mais acessível. Mais competitivo, né? Aí tem uma linha Vital Green, depois a linha Vital Vegan. Nossa, é enorme. Então, é uma linha grande hoje de bases. Muito bacana. Mas me conta como foi essa transição da Vital Especialidades para Biovital. Foi mais um rebranding? Como foi essa? Como a gente mudou de cidade, né? Nós vamos montar fazer um novo nome. Interessante. Biovital ficou... Eu acho que ficou adorava até mais o Vital, forte, né? Eu adorava o Vital já, né? E aí eu queria manter esse Vital, tanto que a Eco também é Eco Vital. Né? Mas aí a gente pensou, não, temos que mudar, vamos mudar de cidade, vai ser, então, para o cliente também ter um novo... Quando nós abrimos lá, que funcionava aqui e lá, a gente já não abriu como uma filial, abriu como uma nova empresa, né? Entendi. Então já tinha que ter outro nome também. Total. Eu quero falar sobre desafios do setor. Na realidade, desafios como empreendedora, você já me falou que foi a separação da sociedade, que isso pode acontecer e acontece muitas vezes com muita gente, né? E, de fato, quem fica com o negócio tem mesmo que se reinventar, né? Quem fica os lá... Dois lados, né? Acabam tendo que se reinventar. Não, é porque eu já vi alguns clientes terem separação, aí um vai para outro setor, não fica nem no setor mais, e outro fica com a farmácia, só que acaba adquirindo outras funções, tem que dotar de outras estratégias, né? E quem sai do mercado não, vai empreender, não sei, acaba saindo do mercado, mas quem fica acaba tendo que, de repente, desenvolver novos relacionamentos, e pelo que eu vi, network foi fundamental para você, né? Foi muito bom, principalmente o network que eu fiz com a Quantic e as pessoas que trabalhavam lá dentro, foi muito importante na minha vida. E até hoje, né, essas pessoas a maioria não está mais lá, e nas empresas que elas vão, elas me procuram. Olha isso. Né? Porque a gente desenvolveu um relacionamento de ética, de confiança, de trabalho sério. Né? Que quando você faz isso, gente, é muito mais fácil você se manter no mercado, mesmo sendo uma empresa familiar, uma empresa pequena, que é o que nós somos, né? O nosso segmento, você sabe hoje, nós temos concorrentes fortíssimos. E a gente consegue se manter, né? Muito em função de dessa trabalhar relação de confiança, né? Legal. E em relação a essa questão de networking, era o que eu ia falar. Esse final de semana eu tive num evento, um evento de alta performance. E eu acho que todos os palestrantes, eles falaram sobre o ponto-chave, né, do crescimento. É o networking, né, o ambiente, você tá entre pessoas, né, que buscam algo semelhante como você, né, desenvolver novos negócios e você tá falando aqui agora, né, então, nossa, e de fato, o fato de eu estar vindo, acho que desde 2013 mesmo, que eu sempre tô vindo, né, eu não lembro, você lembra de mim mais ou menos de... Faz tempo, recente? Eu sou péssima, né, Alana? Não dá pra saber o ano, porque nem eu lembro. Mas você me lembra do seu rosto, mas né? você lembra do meu rosto das feiras, né? Sim. Há muitos anos eu lembro do seu rosto, porque você é uma pessoa marcante. Pois é, e eu sempre vim aqui, né, em São Paulo. Agora eu tô vindo com muito mais frequência. Não sei se, às vezes eu fico nessa... Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Às vezes eu realmente tenho vontade de vir um pouco mais para baixo, né? Porque lá a gente acaba ficando mais distante. Mas o fato é que a partir do momento que eu comecei a desenvolver mais relações com empresários do negócio, a gente acaba naturalmente desenvolvendo novos negócios, né? Mas por que eu tô falando isso, né? Já que a gente tá falando sobre empreendedorismo e a gente tem muitos empreendedores da área, né? Empreendedores dentro desse nicho.
Porque muitas vezes, principalmente em regiões mais distantes, né? A maioria dos eventos são ocorrem aqui em São Paulo. É tudo aqui, né? Na e verdade. Os donos de farmácia, eles têm muita dificuldade de sair, né? Porque muitas vezes estão imersos de segunda a sábado, né? Já começa por aí. E imersos no operacional. Muitos donos de farmácia, e aí eu acho que é algo muito também peculiar do profissional da área técnica que não quer descentralizar, que não quer delegar. Ele muitos pensam que se não for ele que vai fazer aquilo, ninguém vai fazer melhor do que ele. Aí o que é que acontece? Deixa de ir para eventos, fazer cursos, estudar, né? Pensando que está fazendo seu negócio crescer ali no operacional e na realidade é uma enganação. Né? Que se você vai para um evento, você troca ideias. O fato da gente estar aqui, né? Eu tô aprendendo muito, inclusive, com você. E o fato é que é importante você estar, assim, em eventos, em feiras. Infelizmente, a gente tem que pagar um preço para tudo, né? Se a gente vai para academia, né? Eu cito muito esse exemplo dos meus alunos. Se a gente vai para academia ou fica dormindo, os dois são difíceis, porque ficar dormindo, você acorda assim, você não está fazendo bem para a sua saúde, né? Enfim, são decisões que o lado que você for é difícil, mas você ir para academia, é difícil ir para academia, só que você vai ter um retorno. O dia vai ser melhor depois, né? Exatamente, o retorno Dura é bom. sair de casa e ir. Exatamente, mas tudo é hábito, né, também. E o fato de você estar ali dentro da farmácia vai ter o retorno para o cliente, talvez a formulação saia mais rápida, você estando ali, mas cadê a estratégia do teu negócio? Cadê o desenvolvimento de novos negócios? Isso daqui, né? Hoje tem o canal aqui da AB, né? Porque você tem acesso fácil às informações, mas também estar presente, estar junto com empreendedores da área ou de outros nichos é importante, né? É o sensorial, né? Sentir o produto, porque eu falo assim, a gente vê lá nas feiras que a gente vai, onde a gente leva protótipo, que o cliente gosta de sentir, de tocar, de ver uma coloração diferente. Então, se você estiver só vendo tudo nas redes sociais, não é a mesma coisa. Total, concordo. Né? Você tem que estar presente nos eventos, ver o palestrante falar. Né? A coisa que eu mais faço é curso. Eu adoro estudar, estou sempre fazendo algum curso novo. Porque se você não se atualizar, você morre, né? Total. As coisas são muito rápidas. E o mercado, é difícil acompanhar. Você falou um ponto, antes de nós iniciarmos, muito importante, né? É que o mercado magistral, ele acaba se tornando muito mais dinâmico pelo fato de, a gente falou, de tem insumos que para a indústria lançar... né, de acesso. Né? Eu acho assim, o mercado magistral, ele tem um privilégio. Ele pode ter tanto um insumo de uso oral, como um insumo nutracêutico, como uma formulação para VET diferenciada rapidamente. Total. Você lança lá fora alguma coisa, no mercado magistral a gente consegue trazer e aquilo acontecer muito mais rápido do que na indústria, porque a indústria tem que fazer um teste de estabilidade de 2 anos, tem que registrar na Anvisa, ela vai fabricar um volume grande, tem que desenvolver uma embalagem diferenciada. Então, tudo isso demanda quase 1 ano. Né? Enquanto que no mercado magistral você traz uma coisa nova, alguma coisa que acabou de ser lançada, e ela pode, e o mercado, basta esperar a importação chegar de 3 meses, depois que foi lançado lá fora, e já está disponível aqui. Total. Né? Então é uma grande diferença de competitividade. E eu conheço indústrias que viram ativos fazerem sucesso no mercado magistral e aí lançou na indústria, porque viu que aquilo realmente dava resultado. Total. E aí, a farmácia ela tem que ser esperta, né? Tem que aproveitar a onda. Por exemplo, teve um colágeno tipo 2 que foi lançado rapidamente, e eu acho que em 2015, e acho que uns 2 anos depois começou a indústria pegar, e já a competitividade já ficou maior e acaba... Nossa, quem começou a ver... E eu lembro, foi marcante para mim o colágeno tipo 2, porque eu lancei na visitação médica rapidamente, e os prescritores, eles
como assim, né? Aquele estudo, porque a promessa era, a gente levava que era 2 vezes mais eficaz que glucosamina com chondroitina. Sim, sim. E aí os médicos ficavam, os ortopedistas, Será? essa farmácia era muito forte em ortopedia, né? Será? E aí eu levava os estudos, na época era até, não tinha nem português. E aí essa empresa vendeu muito colágeno tipo 2, né? Só que aí depois perdeu Mas até hoje acho que vende, né? Porque hoje tem as Vende, fórmulas diferenciadas, né? Não, Você com tem certeza. associação com outras coisas. Que esse é o diferencial, que é o grande diferencial, né? É, verdade. Bom, eu te acompanho muito e vejo, Maria Alice, que você mesmo já falou que gosta muito de estudar, e eu vejo realmente você em congressos internacionais, né? Buscando coisa nova. Me fala um pouquinho sobre tendências e inovações, né? Como você vê as tendências e inovações no setor magistral sendo afetadas, né? Pelo que você vê. Você vê algo num congresso internacional e como você vê e traz e impacta nas farmácias como manipulação, essa tendência, essa inovação. Como é que você costuma trazer? Como é que funciona? Então, existem algumas feiras, tanto na área de alimentos, né? Como na área de cosméticos, né? E a gente tenta aí todo ano para 2 ou 3 que são as mais importantes, né? A gente vai descobrindo algumas novas que acontecem, né? Estados Unidos e Europa é mais fácil, embora hoje já tem muita gente indo para a Ásia, né? Você foi para a Ásia recentemente, não? Não fui para a Ásia, só fui para os Estados Unidos e para a Europa. Para a Ásia eu nunca fui. Então O Rodrigo esse ano você teve em alguma, né? Eu estive na Incosmética em Barcelona, na Cosmoprof em Bolonha. Tá. Né? E nos Estados Unidos, na Natural Products. Certo. Mas são feiras, assim, que você vê muita coisa acontecendo, né? E aquilo que existe de mais novo no mundo, os fornecedores vão para essas feiras levar. Né? E também muita ideia de produto, a Cosmoprof, por exemplo, já é produto acabado, né? Mas lá você vê também as tendências por exemplo, os bastões. Os bastões estão em altíssima lá fora. E no Brasil também, sólidos. O cosmético sólido. Tanto no sabonete, como também na maquiagem, né? No filtro solar. Então, são coisas que vão mudando, né? Então, é importante você participar tanto da feira da matéria-prima, como também da de produto acabado. Para poder estar trazendo tendências e inovações. Mas qual é o teu critério de escolha, por exemplo? Esse ativo aqui, eu gostei demais dele, né? Que é o Bare Essence. Nós temos até vídeo com ele aqui no canal. A gente fez uma geleia bem, bem bacana. Qual é o teu critério de escolha para trazer o ativo? Esse daqui só vocês fornecem, né? Sim. A gente tem, a primeira coisa, você tem que tentar... Assim, ativos interessantes tem 1 milhão. É isso. Né? É muita coisa que é lançado todos os anos. Só que assim, você tem que selecionar. Primeira coisa, a validade, shelf life da matéria-prima. Porque assim, eu trazer uma matéria-prima que lá fora tem 1 ano, vai chegar no Brasil com 8 meses. A farmácia com 3 não quer mais comprar. Ela não compra nem com 1 ano, ela não quer comprar nem com 1 ano, quer comprar com mais. Então, a gente busca sempre matérias-primas que tenham mais de 2 anos de validade. Matérias-primas que a concorrência não seja tão grande. Que seja uma novidade, alguma coisa nova, alguma coisa diferenciada. Né? O Microbiomex tem um caso interessante. Em 2017 para 2018, nós fomos para uma feira... em Geneve, né, que é a Vita Foods, acho que não tem nada dentro. E nós fomos para uma feira em Geneve, né, e lá nós conhecemos o fabricante do Microbiomex, né, e no Brasil quase ninguém falava de intestino ainda. Não estava em alta em 2018. Total. Né? Acho que 2017 foi a feira, em 2018 chegou em primeira importação. E só que de repente, né, hoje é um assunto do momento. Hoje o intestino é o segundo cérebro, hoje o intestino é tudo.
Né? E, então, assim, foi uma sacada. A gente gostou da empresa, achamos interessante o produto, gostamos dos estudos que existiam sobre Holanda, ele. né? Ele é da Holanda, né? Esse produto, ele é fabricado em Maastricht, dentro da universidade. Ele não é fabricado dentro da universidade, mas ele foi desenvolvido dentro da Universidade de Maastricht, que é uma universidade onde tem várias empresas incubadas, empresas grandes, inclusive, né? E empresas de médio porte, empresas grandes do segmento. E lá dentro elas fazem todos os estudos, né? Chama Bioactor a empresa, né? E aí nós conhecemos ela nessa feira. Em seguida, eu já quis ir para visitar a feira, a empresa na Holanda, né? E fechamos essa parceria. E hoje ela foi vendida, né? Mas a gente continua representando eles. A Solabial, um grupo francês, comprou a Bioactor. Conheço. Solabial. E aí vocês vão continuar comprando? Nós vamos continuar comprando via a Solabial. Na verdade, a empresa vai continuar lá, a Solabial é grande, só mudou, né? A gente vai continuar importando. Uau, né? muito bom. Olha aí, você que o caso do Berry Essence também foi conhecido em uma outra feira, né? E aí a gente amou também, né? Porque são 15 berries fermentadas. Nossa, eu achei fantástico. Né? É uma tecnologia e uma patente muito diferenciada. Você pode usar tanto no cosmético, né? Como também você pode fazer o produto oral, fazer a geleia, colocar no seu shake. Né? Então, assim, é um produto multifuncional, ele é padronizado em antocianinas. Essas antocianinas têm uma ação antioxidante fantástica, né? Tanto para o nosso organismo como para a nossa pele. Total. E assim, o que me chamou a atenção nele foi... porque eu recomendo muito, principalmente a farmácia que está iniciando, que a gente pega um público considerável de empreendedores, né? Que estão começando, estão nos seus primeiros 5 anos de negócio... escolher ingredientes versáteis, no sentido de que você pode usá-lo tanto para cápsula ou outra forma farmacêutica, mas também para uso tópico, porque você vai conseguir girar mais facilmente, né? É diferente de uma empresa já consolidada. Ela pode sim ter consolidada de muitos anos de mercado, que já tem uma carteira sólida de clientes. Mas uma farmácia que está iniciando, é bacana ter também, né, esses ingredientes, porque você vai girar mais facilmente, né? E, além disso, pode ter indicação da própria farmácia, né? Não é um ativo só de prescrição médica. Sim, então, é muito mais fácil de rodar. E assim, toda empresa, né? Mas giro de estoque é fundamental, né? Para a empresa crescer. Então, eu achei muito legal. É um produto que fez bastante sucesso. Total. Me fala um pouquinho sobre a relação entre os distribuidores e farmácias de manipulação. A gente sabe que é crucial, na verdade, né? E como a Biovital, ela fortalece essa parceria, Maria Alice, e está contribuindo não só para farmácias, né? Mas eu quero também entender um pouquinho de como vocês hoje estão se posicionando. Vocês fornecem para farmácias, para a indústria de suplementos e medicamentos? Cosméticos. Desculpa, e cosméticos. Cosméticos. Perfeito. Então, me fala um pouquinho como a Biovital está agregando, né, nessa cadeia, né? A gente o tempo inteiro tenta trazer para o mercado coisas novas, né? E, veículos novos, porque assim, a concorrência é muito grande. Né? Então, você tem que trabalhar, você tem que estar inovando o tempo todo para poder conseguir manter o cliente querendo comprar de você. Né? E a gente tenta dar um suporte técnico bom, né? Porque eu acho que isso é crucial. Né? A farmácia de manipulação hoje, ela trabalha com um número de insumos diversificados demais. Então, ela precisa que o fornecedor seja parceiro, ajude a tirar as dúvidas, atenda na hora que ela tem essa necessidade. Então, eu acho assim que essa relação empresa, distribuidora, o fornecedor e a farmácia de manipulação tem que ser próxima. O vendedor tem que ser ativo, o marketing tem que ser ativo, o departamento
técnico tem que ser ativo, você tem que estar disponível, né, para poder ajudar a melhorar o segmento. Total. Né, porque são muitos, imagina, elas fazem farmacêutico, veterinário, cosmético, alimentos, aí atende médicos de especialidades variadas, então a farmácia precisa de ter um fornecedor que esteja sempre pronto e ao lado dela, e a gente tenta isso. Quando o fornecedor ele tem um suporte técnico bom, facilita muito, muito, fácil, né? E eu costumo falar, né, para os meus mentorados, os farmacêuticos, né, que fazem parte do nosso método, e clientes também, que uma vez que você se torna farmacêutico magistral, você pode fazer tudo na vida. Porque pense num profissional danado farmacêutico magistral, porque ele tem que dominar, ele tem que ter uma visão áreas. 360. Isso eu estou me referindo só à humana, mas e quando a farmácia também trabalha com VET, né? Que também está super em alta, super tendência. E aí, é aí que tá. É um mercado que tem muitas oportunidades, mas ainda tem poucos profissionais que dominam esse 360, né? E é fundamental que você, principalmente quando a farmácia é de pequeno a médio porte, você está ali no setor de sólidos, não necessariamente manipulando, mas daqui a pouco você tem que ir para os semissólidos, você tem que tomar decisões sobre lançamentos novos, né? Novos produtos, qual tipo de base. E quando o fornecedor não é fácil, ele tem, né, para farmácia. Eu vejo assim, gente, os médicos fazem formulações com muitos ativos, né? Tanto tópico como oral. Né? Então, por exemplo, eu que vendo muita base, o cliente quer saber qual é a mais apropriada para determinados princípios ativos, né? Para determinados insumos. E você tem que ajudar. Né? Você deu um problema, você tem que tentar resolver. Então, eu falo assim, é muito importante essa parceria, né, distribuidor, junto ao seu cliente, para poder, né, um ajudar o outro para o crescimento. Crescimento, né? Crescimento é bom quando vem, né? Vai para ambos os lados. E sabe algo que eu admiro muito na minha Biovital, eu já te falei isso, são os protótipos que vocês trabalham, porque vocês veem, se uma farmácia pega um protótipo desse, inclusive eu queria que você falasse sobre alguns aqui, nossa, tá tudo pronto, é comprar matéria-prima e fazer. E já é meio que, vocês já criam meio que um conceito em cima, né? Então, basta replicar. Eu acho isso incrível. E são, assim, um dos protótipos que eu vejo, assim, que se destacam mais nos eventos, né? E olha que eu tô sempre em evento. Então, eu acho, na minha visão, a Biovital se diferencia muito nesse aspecto, né? De trazer aquela forma, tudo muito bonitinho, e a variação de bases. Porque vocês têm até base de água micelar, vocês têm, né? Tudo, praticamente é o produto pronto. A água micelar é uma base que a gente vende muito. Outra base que a gente vende muito é a oxigenante. A oxigenante, né? Que fala nada mais sobre essa base. É um sabonete, né? Dentro dessa formulação com tensoativos suaves, que a gente tenta usar os tensoativos. E os cheiros, gente, são fantásticos. E tem um silicone super volátil, que ele é o responsável por essa oxigenação, né? Mas o consumidor final vê isso como uma coisa diferenciada, né? O pessoal da estética também gosta muito. Tem um protótipo, é esse daqui, ó, gente. Esse sério eu uso sempre, que eu pego nas feiras, né? Eu uso demais. Eu até mandei nos grupos dos nossos alunos, que é a loção de vocês, né? E tem Acho que é o Milk Serum que você tá falando, que é a mesma corzinha. Não, na verdade é o sérum mesmo, que eu uso muito mesmo. E eu amo, a pele fica, nossa, fantástica. Me fala um pouquinho sobre alguns dos protótipos de vocês. Então, essa linhazinha aqui é a linha Coberry Essence. Pessoal, né? Deixa eu só explicar o que é um protótipo, tá? Para quem é novo aqui. O fornecedor, ele não vende o produto totalmente, né, nesse formato. Só que a Maria Alice, ela tem umas fórmulas, ela tem a base, tem os insumos e ela traz ideias de como você pode, né, Maria Alice? Sim.
vender na sua farmácia. Então, nas feiras, nos eventos, ela expõe, eles, né, a Biovital expõe nesse formato e você pega a ideia e replica a ideia. Olha que bacana. Então, me fala um pouquinho, vamos entender alguns protótipos que vocês desenvolveram, Maria Alice. Então, aqui a gente tem, por exemplo, por exemplo, você vai limpar a sua pele com a oxigenante. Deixa eu... Aqui pro pessoal ver. Né, com a base oxigenante, não sei se você quer que aplique para que vejam daqui a pouco como é que acontece. Então, daqui a pouco vai ocorrer uma oxigenação, né? Então, nada mais é do que um sabonete que você vai estar lavando o seu rosto, você deixa um tempinho como uma máscara, né? E aí você lava. Já vocês vão ver, já começou a formar as espuminhas, né? Então dá aquela sensação agradável, né? Um sensorial que todo mundo gosta de sentir alguma coisa diferente quando usa um produto. Isso daí é muito importante. Em seguida, a gente indica usar uma água micelar para poder tonificar essa pele, né? A água micelar você pode pôr 1 milhão de ativos, você pode ter propriedades nela de hidratação, anti-acne, simplesmente tonificante, né? Então, assim, a água micelar você põe ativos que você quer, né? E essa explorar tem mica, as propriedades, né? Essa daqui a gente põe uma mica, porque o consumidor também gosta de ver coisas diferentes, né? E aí você vai pôr o seu filtro solar, você vai colocar o sérum, você pode fazer um produto para o corpo, um esfoliante para usar 1 ou 2 vezes na semana, né? E aqui nesse esfoliante a gente tem a Ceribelis de niacinamida, que é uma matéria-prima, né? Que os médicos adoram, né? Os dermatologistas acreditam muito nas propriedades da niacinamida. Total, né? tá. Então aqui, olha, tá oxigenando, ó. Então depois que oxigenar, depois de uns 5 minutinhos, a gente lava o rosto e aí aplica os outros produtos. Essa é uma das linhas que a gente... É meio que já um protocolo skincare, é um protocolo né? pronto, que você né? tem. Tem até o produto sólido também, para o shampoo, aquele nessa latinha. Que também é uma tendência lá fora, junto com as mesmas matérias-primas, né? Esse é um shampoo sólido. Esse é um shampoo sólido. Muito bom. Tá super em alta, né? Que também tá em alta, o sabonete, o shampoo. Aqui, na verdade, nós fizemos um scrub facial, né? Porque nós fizemos as partículas. Adicionou as microesferas, né? Muito legal. Uma outra tendência, né? Tendência não, né? As pessoas têm que usar filtro solar. O filtro solar é super importante, né? Só que eu acho que as pessoas estão ficando mais conscientes, né? Em relação... Imagina, na minha época a gente usava bronzeador, né? Depois veio o UVB, a proteção UVB. Aí veio a importância do VA. E alguns anos atrás, a importância de se proteger da luz visível também, né? E da radiação infravermelho também. Mas, assim, hoje a luz visível é um dos maiores danos que tem, né? Total. E por que também que eu tô falando da luz visível? Porque eu conheci uma empresa que é também da Espanha, né? Fica em Barcelona. E ela desenvolveu uma matéria-prima que eu fiquei apaixonada, que é um filtro solar com dióxido de titânio, óxido de zinco e óxidos de ferro. E eles têm uma patente onde eles conseguem fazer partículas maior que 100 nanômetros, que é o que é permitido no mercado, né, cosmético, você não pode fazer menor do que isso. E só que eles têm um sistema de produção, que é uma patente deles com sílica, e aí você consegue um sensorial muito agradável. Né? E aí, com 15% a 17% dessa matéria-prima numa formulação, você tem um FPS em torno de 50. Nossa, muito com bom. Com um único produto, tá? Então, por exemplo, esse daqui é um produto que eu tenho, é uma junção, essa daqui é Mineral Color White, eu vendo essa base pronta, mas também vendo a matéria-prima e ensino a trabalhar com ela, tá? E, então, eu tenho aqui 15, acho que dessa tem 17%, dá um FPS em torno de 50%, né, com uma aplicação sem deixar aquele branco. E o grande diferencial é que eles fizeram muitos estudos mostrando que realmente eles conseguem, com fórmulas diferenciadas nessas porcentagens de uso, esse FPS. Então, assim, facilita para a manipulação
não ter que fazer todos os estudos, entendeu? Então, eu consigo manipular um protetor 100% físico 100% com físico. FPS de pelo menos 50. Assim, se você usar 10% a 12, em torno de 30, de 15 a 17, em torno de 50 a mais. E sem um sensorial desagradável. Legal. E aí eles mostram, né, que protege o UVA, o UVB e também a luz visível. Tá? Eles têm os estudos mostrando isso. Uma outra vantagem, né, que no Brasil a legislação pede para que o UVA seja 1/3, né, que o VA seja 1/3 do VB. Esse produto deles é 0,6% no mínimo, tá? Não é 0,3, é 0,6, tá? Então, você tem uma proteção de UVA, assim, é muito alta, tá? Então, você tem lá 50 de filtro com 40 de UVA. Total. Né? Então, assim, é bem bacana. E aí tem várias cores, né? Nós desenvolvemos 3 cores para começar, além do branco. Interessante. Maria Alice, quero só fazer um parêntese aqui, só para o pessoal entender. Você tem, a Biovital é a distribuidora de insumos e fornece também as bases, sim, não é isso? Sim. E você tem, no mesmo grupo, tem também uma indústria que terceiriza também para quem quer lançar uma marca, por exemplo, não é isso? De cosmético? De cosméticos. Ainda não. Ainda não. De suplementos, sim. Suplementos, sim. Tá, ok. Então, quem quer ir para a parte de cosméticos, tem a Biovital, que você fornece os insumos, né, para farmácia com manipulação. E quem quer ir para suplementos, você oferece os insumos através da Biovital para farmácias com manipulação, suplementos, e para aquela pessoa que quer, aquele empreendedor que quer escalar a produção, que quer desenvolver uma linha, que pode inclusive ser dono de farmácia, que quer escalar. Eu tenho um cliente dono de farmácia. Que produz, que te contrata para fabricar, como é o nome da empresa? Ecovital. Ecovital, contrata a Ecovital para fabricar a sua própria linha, né? Sim. Interessante. Muito bom. Então, aqui nós temos Aqui é só protótipo, é só ideia, né? A gente fabrica... Essa base eu fabrico pronta, só que ela não tem essência, ela não tem ativos. A farmácia tem que então, a farmácia, ela tem que terminar, né? Perfeito. Esse produto. Excelente. Mas ele é praticamente pronto para uso, porque, assim, o filtro solar, você não pode adicionar muitos itens, né, gente? Hoje eu falo, assim, muito, né? Tem tantas fórmulas de sérum interessantes. O sérum, ele tem que nele você coloca o ativo que vai permear. E depois o filtro tem que ficar na superfície da pele. Total. Ele não é para permear. Né? Então, passa o produto que você quer que permeie, aquele que tem milhões de propriedades, esses ativos mais modernos, num sérum ou num creminho leve e passa o filtro por cima. E assim, eu recomendo, particularmente da minha visão, eu recomendo, assim, compensa muito mais para a farmácia comprar essa base de protetor pronta, já com FPS, porque já tem os estudos, né, e tudo mais. Dá muito trabalho fazer FPS, né? Os orgânicos, então, dão mais trabalho ainda, né? A gente tem uma linha de filtro orgânicos e 30 e 50 e esses daqui agora minerais. Legal. Qual foi o último lançamento daqui? Nós lançamos 2 produtos esse ano, assim, bastante inovadores, né? Que eu fiquei, assim, encantada, conheci na Incosmética de Barcelona, essas 2 empresas. Elas são da Coreia. Né? A Coreia está crescendo muito, né? Ela é muito inovadora, é um país, assim, muito forte na área cosmética, né? É o país que lançou o Exosoma, né? Que está hoje em altíssima lá fora. Aqui no Brasil, nós somos, acho que a primeira empresa a trazer um de uso cosmético. Foi muito abordado nos congressos internacionais de dermatologia, né? O Exosoma, ele pode ser humano, que no Brasil não vai ser tão permitido, eu acredito que não tão nos próximos anos, mas ele pode ser de origem vegetal, de origem mineral e de origem de lactobacilos, né? Ainda não foi aprovado os de uso interno, né, para tópicos, só que no Brasil a gente foi uma das primeiras empresas a trazer, já tem uma outra empresa aí que tem também alguma coisa, e o nosso é do Lactobacillus brevis.
essa empresa lançou na Incosmética esse ano. E aí a gente já fez uma primeira protótipos? Nós fizemos aqui um serumzinho, né? Que tem esse exossoma, é uma matéria-prima transparente, né? E qual vai ser a principal aplicação dele? Regeneração e cicatrização. Tá? Então aqui é um sérum transparente, né? Para você ver como ele é bem transparente. Nossa, muito bacana. E é uma coisa bem nova, mas que ainda não é tão conhecida no Brasil. Mas... Né? É uma coisa que vai demorar um pouco. Eu lembro quando nós trouxemos o nosso primeiro ativo de luz visível, que era o... Hoje eles... Floragol lutein, uso tópico e oral. Sim. Ninguém falava disso. Né? De 5, 6 anos para cá é que virou um boom e a importância da luz visível. Eu trouxe isso há mais de 10 anos atrás. Olha isso. Né? É pioneira. A gente tem que estar antenado, né? Porque nós somos pequenos. É uma empresa familiar, pequena. Né? O nosso segmento pequena aí... grande, né? Não, é uma empresa pequena. E comparado com os nossos concorrentes, né? E então você tem que estar antenado o tempo inteiro, tá vendo o que tem lá fora, tá buscando e assim, e buscando também empresas do nosso tamanho, que é onde eu achei que a gente conseguiu começar a crescer, foi quando nós fomos buscar empresas que estavam pequenas também, que ainda não eram tão grandes, porque as maiores já têm parceiros aqui no Brasil. Total. Né? Então aí você... E tem muita empresa iniciando hoje com muita tecnologia. Com insumos de qualidade, com insumos de qualidade, com tecnologia. Legal. Né? Então a gente desenvolveu uma linha de sérums com exossome. Aqui é um contorno dos olhos, esse é um sérum, e tem mais uma infinidade de outros, né? Que ele se chama lactosome, né? Que ele é um exossomo de lactobacillus. Dessa mesma empresa, nós trouxemos o BioHair FC, né? Onde a gente desenvolveu uma linha capilar. Nossa, o Brasil ele é o segundo ou o terceiro maior, né? País em consumo de produtos capilares, né? Sim. Principalmente higiene, né? Shampoos é muito forte, condicionador. Né? São os produtos mais vendidos no Brasil, uma classe de produtos mais populares, né? Sim, total. Mas é um país do sabonete, né? É o país que mais vende sabonete no mundo. A gente tem muito esse hábito da higiene dali, né? Do banho diário, muitas vezes 2 banhos ao dia. Então, essa parte de higiene né, é muito, muito vendida no Brasil. Total. E os cabelos, que temos muitos cabelos afros, né? Cabelos difíceis, então... Tem milhões de tratamento para cabelo. É um mercado muito bom para a farmácia com manipulação explorar também. Né? É uma coisa que a farmácia percebeu há pouco tempo. Total. Tá? Esse mercado capilar. Mas hoje a gente já tem dermatologistas especializados nisso, né? E já tem farmácias focadas em cabelo. Muito bom. Esse ativo, ele é interessante porque ele... estimula o fator de crescimento endógeno. Ele não é um fator de crescimento, né? Ele estimula. A própria Coreia lançou no mundo os fatores de crescimento, né? Que a gente tem uma empresa no Brasil hoje que é forte nessa distribuição de fatores de crescimento. E eles agora lançaram esse ativo que vai estimular o fator de crescimento endógeno, né? Inclusive, em conjunto, provavelmente um potencializa o outro. Acho que o resultado seria muito bom para crescimento capilar. Muito bom. Maria Alice, uau, que conversa inspiradora, hein? De muito aprendizado para mim. Eu tenho certeza que para você também. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o teu like e comenta aqui o que é que você está achando desse ABcast que para mim tá incrível. Eu acredito que para você também. Tenho certeza que eu vou começar a assistir podcast, né? Porque segundo o meu filho, eu sou inimiga da tecnologia, né? E o podcast é uma nova tecnologia, né? Eu acho que o Brasil é o segundo, tá assim, bem no topo em termos de consumo de podcasts. Eu tô na academia, tô escutando podcast, tô no carro, tô escutando podcast, ou assistindo. O dia que você me convidou, eu falei, gente, eu preciso saber o que é podcast, o que ela quer que eu vá fazer lá, né? Que convite é esse? O bacana é essa troca, né? E eu amo conversar com pessoas como você, né, de grande inspiração, de longa experiência. E, nossa, agora eu sou mais fã, né, conhecendo essa tua história de sucesso. E para fechar, né, falando em história de sucesso, Maria Alice, fala
um conselho que você daria para empreendedores, né? Farmacêuticos que querem abrir sua farmácia, farmacêuticos que querem empreender ou outros profissionais que querem entrar nesse mercado, no mercado farmacêutico, de cosméticos, de suplementos. Então, assim, o que eu falo para vocês, né, é assim, esse mercado é fascinante, né? Você não para nunca, né? Você tem que trabalhar muito, porque as coisas acontecem o tempo inteiro, né? E você tem que ter vontade de estar atuando nesse segmento com toda a sua energia, né? E é um segmento que traz satisfação, porque você tem o contato com o seu cliente, você tem o contato com o prescritor, você tem o contato com os fornecedores. O que eu acho muito interessante é que você também conversa com os donos das empresas, né? Pessoas que têm o mesmo potencial, que quer também estudar e aprender a cada dia mais. Então, eu acho que é um mercado que agrega muito, que traz muita satisfação, mas que exige muita dedicação. Muita dedicação. Muita dedicação, principalmente da farmácia de manipulação, que trabalha aí de segunda a sábado, que tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que ela faz, porque ela também faz toda a parte de medicamentos individualizados, né? Que esse é o grande diferencial. Total. Né? Que eu falo assim, gente, a prescrição individualizada é uma tendência que eu, assim, é uma coisa de Brasil que eu não entendo como nos outros países isso não existe, né? Porque é Brasil que faz isso. Tanto com fármaco, como com cosmético, como com nutracêutico, e hoje com veterinário, e hoje esses profissionais de orofacial, né, que também estão entrando no mercado. Então, o mercado cresce o tempo inteiro, esse mercado não tem crise. Você só tem que ser ético, você tem que trabalhar direito, né, que você consegue. Eu costumo falar, quem vê não desvê, e não tem como, se você estuda, se prepara, não tem como dar errado, porque cliente tem. E assim, é legal que você está falando, porque eu acho que mexe muito com propósito, né? Eu acredito que você deve ter um propósito de impactar muito forte na vida das pessoas através dos insumos, né? Porque quando a gente não tem um propósito, meio que não tem muito sentido a gente estar ali com toda essa sua caminhada, desafios, né? Construir uma nova empresa, se mudar para São Carlos, eu acho que tem um propósito envolvido aí. Você, o que é que você acha? Você tem algo, Sim, uma visão? A gente sempre quer melhorar, né? E hoje, por exemplo, a gente está mudando de novo, tá? Conta essa novidade. Nós estamos aí, é outro desafio que a gente se propôs na época da pandemia. E começamos a construir nossa sede própria, né? Uau! Porque a gente foi crescendo devagarzinho lá em São Carlos, primeiro com um prédio, depois alugamos a casa do lado, depois a outra. Aí parece que é um monte de puxadinho, né? Você vai crescendo assim, desordenado. Chega numa hora que você precisa ter todo mundo junto. Uau! Né? E aí a gente fez uma parceria lá em Descalvado, né? E estamos indo, é uma cidade que fica a 30 quilômetros, e estamos aí há 3 anos construindo nossa fábrica nova. Vai ser bastante empenho ali. Conseguimos ter a aprovação da LTA semana passada, por isso que eu estou contando. Coisa boa! E lá a gente vai poder fabricar cosmético, não só insumo. Muito fracionar, bom. Fabricar alimentos, não só insumo e fracionar. Lá nós vamos conseguir ter uma fábrica de cosméticos, que é o que eu mais amo, né? E vai atender também, inclusive, as farmácias que querem ter uma sua linha própria linha. Né? E a gente vai fazer uma coisa que não é grande, entendeu? O objetivo é atender o pequeno. Muito né? bom. Que legal, Maria Alice. Sua visão é incrível de atender o mercado, né? É um mercado que a gente gosta, 360. né? E o nosso negócio não é vender produto acabado. A gente até já tentou e viu que não é esse a nossa praia. Eu gosto de trabalhar o produto mesmo para outra pessoa vender. A gente gosta de desenvolver, né? Da parte do desenvolvimento. Bom. É o seu core business, né? Podemos dizer assim. Muito bom. Amei, Maria Alice. Nossa, obrigada foi incrível. pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história.
Né? E conhecendo um pouco mais da sua, que agora eu vou querer conhecer mais ainda, né? Porque eu também fiquei encantada de ver hoje, quando você me mostrou os vários podcasts que você já fez. Eu acho esse que seu hoje trabalho é o de consultoria aí, eu acompanho mais no Instagram, né? Uhum. E tenho visto um resultado bem grande, né? Eu acho muito bacana você estar ensinando muita dica de... que a farmácia tem dificuldade no dia a dia, né? Que não é fácil. Total. Né? Então, coisas técnicas mesmo que são importantes, né? Sim. Eu tenho algumas gravadas que eu aprendi muito com você também. Ai, que honra! Maria Alice, nossa, foi um prazer e é uma honra estar escutando isso de você. Quero visitar a planta nova. Ai, quando a gente inaugurar, eu vou convidar várias pessoas. Ai, que bom, estarei lá. Boa sorte, muito sucesso. Né? E eu acho que nunca é demais, né, falar que sim, você é uma grande inspiração para nós, né, empreendedores. A caminhada não é fácil, mas eu costumo falar que tem uma palavrinha que define muita coisa, é o desistir. A gente só não consegue chegar lá se a gente desistir. Você teve aí alguns percursos aí que você poderia continua tendo, né? O dia a dia do empresário no Brasil não é fácil. Total. Né? O tempo inteiro você tem que se reinventar. E é isso aí, gente. Quem abre esse segmento tem que se reinventar. Total. Mas para fechar, a gente está no mercado que é muito... Não é que é fácil, mas é muito diferenciado porque, como você mesmo falou, o Brasil está muito à frente quando se trata em produtos personalizados. E eu estou vendo isso dos meus próprios alunos. Hoje a gente tem aluno de Portugal. E ela, Alana, nossa, eu queria ter a facilidade de ter esses insumos que você cita que eu não tenho esse acesso. E é graças aos empreendedores como você que fazem acontecer, que trazem insumos, né? Que muitas vezes você não encontra, por exemplo, essa minha aluna da Europa, ela não encontra na Europa. Não tem como eles comprarem. Você vê a América Latina mesmo que vem nas nossas feiras, os próprios médicos que a gente atende às vezes em congresso médico, meu Deus, eu quero levar isso. O Efraim, por exemplo, ele traz muita gente, né, de fora, nos congressos. Eles ficam apaixonados, e lá no país deles não tem, na Argentina não tem, no Uruguai não tem, na Bolívia não tem. E eu me sinto muito privilegiada de estar aqui compartilhando tudo isso com você. Muito obrigada mais uma vez, Maria Alice. Muito obrigada a você que está nos assistindo, que chegou aqui até o final. E não esquece, hein? Se inscreve aqui no canal. Compartilha com o teu colega, com o teu gestor, com o teu farmacêutico. Compartilha que teve muito conteúdo fantástico aqui. Maria Alice, me fala as redes sociais da Biovital. Eu sei que o Instagram é @biovital.ind. A gente vai deixar aqui na descrição. biovital.ind.br. Né? Perfeito. Então, você que não conhece a Biovital, quer conhecer mais, eu vou deixar aqui um link na descrição para o website e para o Instagram. Gostaria de falar mais algo, Maria Alice? Não, eu quero só te agradecer a oportunidade. Muito agradável estar aqui com você. Muito obrigada. E eu te vejo no nosso próximo podcast. Até lá. Tchau, tchau.